Olá, oitavo ano, aqui é a professora Iris e esse é um vídeo sobre os BRICS e o comércio internacional. Para quem nunca ouviu falar de BRICS, esse termo é um acrônimo, ou seja, uma palavra formada com as iniciais, no caso de cada um dos países que fazem parte do grupo, né? O BRICS é um agrupamento econômico, oitavo ano, formado por 5 países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que em inglês é South Africa. Então o S do BRICS é de África do Sul em inglês. O criador do termo BRIC, meninos, é um economista britânico chamado Jim O'Neill, que lá em 2001 lançou o termo BRIC. A ideia do O'Neill, ao criar essa expressão, era se referir aos países emergentes que, com o seu crescimento econômico, eles teriam o potencial para superar as grandes potências mundiais em até 50 anos. De 2001, quando o termo foi lançado, até 2011, o grupo era formado apenas por 4 países: Brasil, Rússia, Índia e China. Era só BRIC. Em 2011, a África do Sul é incorporada ao grupo e aí ele passa a se chamar BRICS, com o S, como a gente já falou, se referindo à África do Sul. Oitavo, tem uma coisa muito importante que vocês precisam saber sobre o BRICS. Ele não é oficialmente um bloco econômico. BRICS não é bloco econômico. É uma instituição que busca converter o poder econômico dos países emergentes que fazem parte do grupo em poder político. Então, a gente pode dizer que se trata de um mecanismo oficial de cooperação entre os países membros. Não é um bloco econômico. E isso porque os blocos econômicos têm um estatuto formal de regras, têm secretariado fixo, buscam a integração das suas economias através da livre circulação de mercadorias ou da redução de impostos, a livre circulação de pessoas, por exemplo, como é o caso da União Europeia. O BRICS não está no patamar de um bloco econômico, então ele não tem toda a instrumentalização que os blocos econômicos, né, buscam. O BRICS não é um bloco econômico, isso é muito importante, isso cai muito em provas, em questões de exames, né, de atualidades. Então, por favor, nunca mais caiam na pegadinha. Quando alguém disser o BRICS é um bloco econômico, não, ele não é um bloco econômico. O Brasil, por exemplo, faz parte tanto do BRICS quanto do Mercosul, mas apenas o Mercosul pode ser considerado um bloco econômico. O que o BRICS tenta, meninos, é manter uma aliança entre os países membros para ampliar a sua influência geopolítica. E aí, diante disso, meninos, cabe perguntar: quais são os objetivos do BRICS? A gente pode citar alguns. Criar espaços de cooperação econômica entre os países membros, óbvio, é isso que eles buscam, ampliar a cooperação entre as suas economias. Ser uma alternativa de desenvolvimento na ordem mundial multipolar. Hoje são várias as potências que influenciam o poder, né, que influenciam a geopolítica mundial. Então, o BRICS quer ser mais uma delas. O BRICS quer ser um agrupamento de países forte o suficiente para competir com os grandes. Então, diante disso, ele quer influenciar o jogo de poder político entre as nações. Busca também fortalecer cooperações nas áreas técnica, científica, acadêmica, cultural, econômica, e busca também a institucionalização do grupo, ou seja, desenvolver regras, normas, procedimentos de tomada de decisão que possam estar em sintonia com o que os países do grupo querem. Em resumo, meninos, quando o BRICS foi criado, o objetivo maior era ganhar cada vez mais importância no cenário internacional. E aí, meninos, eu quero chamar a atenção para alguns fatos específicos muito importantes acerca desse grupo. Em 15 de julho de 2014, lá na época da Copa do Mundo do Brasil, que a professora de vocês estava louca para assistir os jogos, aconteceu na cidade de Fortaleza, a cidade de vocês, talvez o evento mais importante para o BRICS até hoje.
Em 15 de julho de 2014, aconteceu a 6ª cúpula do BRICS em Fortaleza. Quem presidiu essa cúpula foi a então presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, e nesse encontro foi criado o NDB, o Novo Banco de Desenvolvimento, o Banco Oficial do BRICS, cuja sede está em Xangai, na China. O principal objetivo da criação desse banco, meninos, é o financiamento de obras importantes para o grupo, né? O financiamento de projetos de infraestrutura e de desenvolvimento para os países que precisarem. Esse banco foi inaugurado com um capital inicial, só para vocês terem uma ideia, de 100 bilhões de dólares. Cada um dos países membros deu uma quantia e eles conseguiram iniciar as atividades desse banco com 100 bilhões de dólares. Seria uma alternativa ao Banco Mundial e ao FMI. Daí a importância do Banco do BRICS, porque pela primeira vez na história, 8º ano, foi quebrada essa ordem Estados Unidos-União Europeia. Pela primeira vez na história, essa ordem de ajuda financeira foi deslocada para outra instituição, para o Banco do BRICS. Inclusive, o Banco do BRICS aprovou em julho deste ano, em julho de 2020, um empréstimo de mais de 5 bilhões de reais para o Brasil. E sabem para quê? Para ajudar no pagamento do auxílio emergencial. Então, sim, o auxílio emergencial no Brasil teve o apoio do Banco do BRICS. Daí vocês notam que ele já atua, ele já oferece ajuda, ele já funciona. E aí eu repito, 8º ano, a institucionalização desse banco, do New Development Bank, do Banco do BRICS, foi a maior conquista do grupo até hoje. Outra coisa que vale a pena ser citada. Nessa imagem eu trago para vocês a força ou o destaque de cada uma das economias do BRICS. No Brasil, nós temos o setor de alimentos, a agricultura, como um dos carros-chefes da economia. Para vocês terem uma ideia, meninos, durante a pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil, vários setores foram afetados. Mas o setor do agronegócio foi o menos afetado. Foi o setor da produção de alimentos que aliviou a crise econômica no Brasil. E o que os estudiosos apontam é que esse setor vai ser fundamental no crescimento econômico do país pós-pandemia do novo coronavírus. Na Rússia se destaca muito o setor de energia. A Rússia tem muito gás, petróleo, carvão. Para vocês terem uma ideia, quem abastece a União Europeia basicamente é a Rússia, com os seus gasodutos. Dos 3 grandes produtores de petróleo do mundo, a Rússia está dentro. É Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia. A Índia, menino, já se destaca no setor dos serviços, porque ela tem 1,3 bilhão de habitantes. E outra, o inglês é um dos idiomas oficiais na Índia, e isso facilita demais para que empresas norte-americanas se dirijam para lá. Na China, uma das grandes potências da economia é o mercado consumidor. É só vocês pensarem, tem 1,4 bilhão de habitantes. Então, o potencial de crescimento é gigantesco. O mercado consumidor chinês é uma coisa monstruosa. E com relação à África do Sul, a gente pode destacar os minérios, né? Ela tem grande parte da sua economia composta pela mineração. A gente pode dizer, meninos, mal comparando, que a China é como se fosse a grande fábrica da economia mundial, né? A Índia oferece serviços, o Brasil é como se fosse a mercearia do mundo, é o celeiro do mundo, e mal comparando, a Rússia é como se fosse o posto de gasolina do mundo. Juntas, essas nações representam muito no cenário internacional. Separadas, a gente tem que destacar a China e a Índia, porque o crescimento dessas duas foi assustador e meio que elas deixaram as outras 3 para trás. E isso porque Brasil, Rússia e África do Sul diminuíram o seu nível de crescimento. Da crise econômica de 2008 para cá, esses países sentiram, né? As suas economias foram afetadas, mas China e Índia não seguiram na mesma toada, elas se destacaram.
Então, nesse sentido, meninos, a gente pode dizer que o crescimento da China e da Índia é maior que o dos outros países membros do BRICS. A gente também pode dizer que o BRICS concentra 24% do PIB mundial, 42% da população mundial, 40% do ouro e das reservas de moeda mundiais, cerca de 30% do território do planeta é abarcado pelos países do BRICS e 18% do comércio mundial. Oitavo ano. Essas nações, juntas, triplicaram o seu PIB nos últimos 10 anos. Se a gente juntar o PIB dessas 5 nações, ele triplicou em uma década. Isso é muita coisa. Só que nem tudo são flores no BRICS. Nós falamos antes que a China e a Índia se destacam e que as outras 3 nações tiveram problemas nas suas economias, no seu crescimento econômico, certo? Tem gente que já diz que as grandes diferenças entre as economias dos países membros do BRICS podem colocar em xeque, oitavo ano, a importância desse grupo. Tem gente que já diz que o BRICS é desnecessário ou que o BRICS não vai se sustentar no futuro. E o curioso é que realmente existem rivalidades entre algumas das nações do BRICS. Por exemplo, oficialmente, Rússia e Índia são aliadas. Oficialmente, elas mantêm parcerias estratégicas. Só que a Rússia, como grande país estrategista que é, também mantém alianças com a China. Também tem importantes parcerias com a China. E a China, meninos, é rival da Índia. China e Índia têm uma relação complicada, porque, historicamente, várias disputas por territórios causaram conflitos militares. Tem toda uma questão entre esses 2 países de briga por supremacia, de briga por territórios no sul e no sudeste da Ásia. E outra coisa, às vezes, quando a Rússia precisa de aliados em questões territoriais, em questões de disputa por território, a China meio que fica na dela e não apoia a Rússia. Tipo, apesar de as duas serem aliadas, apesar de a Rússia manter parcerias com a China muitas vezes não dá o apoio que a Rússia gostaria de ter. E digo mais, a gente ainda pode falar de outras questões complicadas dentro do BRICS. O Brasil, meninos, um dos países membros do BRICS, apoia os Estados Unidos. O Brasil é o único país do BRICS que aceita e que acha bonito que os Estados Unidos metam o nariz, por exemplo, na política da Venezuela. Eu não sei se vocês sabem, mas o presidente brasileiro tem uma grande admiração pelo presidente norte-americano, né? O presidente do Brasil gosta muito do presidente dos Estados Unidos. Mas o que acontece? O atual presidente da Rússia, o Vladimir Putin, é um aliado da Venezuela. Aí, quando o Brasil apoia que os Estados Unidos interfiram na Venezuela, o Brasil está desagradando diretamente a Rússia e a China. Quando o Brasil declara o seu apoio aos Estados Unidos, o Brasil está se indispondo, né, ficando em maus lençóis com os seus parceiros de BRICS. Isso porque nem a China nem a Rússia gostam, aprovam, acham interessante o intervencionismo dos Estados Unidos. O Brasil está geograficamente perto dos Estados Unidos, o Brasil, historicamente, fica do lado dos Estados Unidos. Só que hoje o Brasil tem relações com Rússia e tem relações com China que elas ficam bem desequilibradas, ficam bem tensas, né? Numa situação como essa. E o curioso é que o Brasil depende da China, né? A China é o principal parceiro comercial do país, ou seja, a gente precisa manter boas relações com a China. Manter relações ruins com a China é uma estupidez, seria uma estupidez, considerando que ela é o nosso principal parceiro comercial. E aí entra mais uma coisa curiosa. A China, meninos, espera que os demais países do BRICS a apoiem como novo centro de poder mundial. A China propõe cooperações dentro do BRICS e, em troca, ela espera o apoio dos outros países.
Só que o Brasil está mais inclinado a ficar do lado dos Estados Unidos do que a manter relações totalmente pacíficas e harmoniosas com a China. A geopolítica é fascinante, meninos. Então, recapitulando, a gente viu até aqui os países que fazem parte do BRICS, vimos os objetivos do grupo, falamos que não é um bloco econômico, mas que é um agrupamento de países. Mencionamos alguns fatos importantes, como a criação do Banco do BRICS e o papel do BRICS na economia mundial. Falamos um pouquinho também sobre as disputas internas que tem nesse grupo e mencionamos, inclusive, que há pessoas que desacreditam na importância do BRICS ou no que o BRICS vai conquistar no futuro. E aí, nesse sentido, eu quero que vocês entendam uma coisa. Tem que ficar bem claro para vocês o seguinte: oficialmente, oitavo ano, o propósito do BRICS é promover a cooperação entre os membros e melhorar o apoio entre esses países na ordem mundial multipolar que a gente tem, nessa geopolítica em que várias nações poderosas influenciam o que acontece no mundo. Só que os países que formam o BRICS estão geograficamente dispersos. As suas economias estão em estágios diferentes de crescimento. Vocês podem observar aqui esse gráfico da participação dos países do BRICS, né, no PIB mundial. Olhem a participação da China no PIB mundial entre 1980 e 2020 e olhem a participação da África do Sul entre 1980 e 2020. Olhem o quanto cresceu a Índia, por exemplo, e olhem o comportamento da Rússia no PIB mundial. Então, estágios diferentes de crescimento. E além disso, existem diferenças ideológicas consideráveis entre alguns países que formam o BRICS. Em vários aspectos, a gente tem, em termos de recursos, de valores, de metas, a gente tem diferenças muito significativas entre os países membros do BRICS. Por exemplo, meninos, a única coisa que o Brasil e a África do Sul têm realmente em comum é que eles fazem parte do BRICS. A Índia se orgulha demais da sua democracia. A China não tem democracia. Isso é só para vocês terem uma ideia. Oitavo ano, sendo bem sincera com vocês, não é fácil definir o que o BRICS é. É mais fácil a gente dizer o que ele não é. Não é uma aliança militar, não promove a integração política e econômica de fato, e por causa da sua desconexão geográfica, ou seja, por causa da distância entre alguns países, não pode nem ser chamado de Organização Regional de Livre Comércio. Porque como é que o Brasil vai fazer uma organização regional de livre comércio se o Brasil está numa região do planeta e a Rússia está em outra? Olhem a posição da África do Sul com relação ao Brasil e às outras nações do BRICS. Estão em continentes diferentes, então isso dificulta um pouco. A gente pode dizer, meninos, que atualmente o BRICS está mais para um clube para discussão de problemas comuns, né? Alguns especialistas, eu quero insistir nisso, algumas pessoas afirmam que em algum momento os países do BRICS vão perceber que o grupo não tem um propósito em si mesmo. Assim, que é uma furada, né? Que a cooperação é limitada, que as barreiras políticas vão sempre limitar o potencial econômico de cooperação. E se isso acontecer, meninos, se eles perceberem que realmente não está vantajoso, cada um dos países membros talvez vá preferir seguir os seus próprios interesses geopolíticos, porque é uma coisa óbvia, né? Talvez os países vão querer participar de outros projetos nacionais e internacionais, de outras alianças, de outros blocos econômicos, porque talvez o BRICS não vá ser tão vantajoso assim. Mas também há quem defenda que no longo prazo os países membros podem até acelerar o seu crescimento econômico, podem até melhorar o comércio entre eles, né? Podem intensificar a integração econômica. Tem gente que diz que se uma união efetiva, né, for realizada, se uma união econômica de pleno direito vier a acontecer, as garantias e as vantagens que ela pode causar, né, que essa união pode trazer para os países, pode ser uma coisa muito boa. Para saber quem está certo e quem está errado, né, a gente vai precisar esperar pelos próximos capítulos, ver o que vai acontecer no futuro. Enquanto não acontece, o BRICS continua mantendo o status de grupo de nações emergentes, que surgiu como uma alternativa, né, nessa ordem multipolar que nós vivemos hoje. É muita informação, eu sei. A geopolítica é muito linda, mas também é muito intensa.
Para que vocês tenham mais conhecimento, leiam o percurso 11 do livro de vocês, que trata sobre esse assunto. Obrigada pela atenção de todos, oitavo ano, e até a próxima!